Olá. Vini, você é sucesso nas redes sociais. E todo mundo gosta de ouvir as suas piadas. Olá. Sueli, tem piada hoje? Tem. A pergunta: como que a boneca da Ana Pérez sai à noite? No site tia. Tia, dá certo. Uhul. Bafo. Parabéns pra você, o picado. Você pensou, Vini? Por que o mouse é animado? Porque o mouse é animado? É. Porque tudo que ele quer é o mousepad.